Nascida no dia 17 de novembro, aqui mesmo na cidade de Porto Velho, ex-vereadora, jornalista, redatora, mãe, esposa. A nossa entrevistada de hoje é a deputada federal Cristiane Lopes. Deputada, a palavra é sua. Bom, Adilton, em primeiro lugar eu quero agradecer a você, pelo convite de estar aqui, dar um abraço muito apertado em todos os telespectadores, em todas as pessoas que estão ouvindo aí nesse momento, essa nossa entrevista. Tem gente que está fazendo alguma coisa agora aí ocupado, mas está antenado aqui, em tudo que a gente vai falar. É uma oportunidade muito grande da gente falar do trabalho que a gente vem fazendo ali na Câmara Federal. Realmente é interessante, antes de começar essa entrevista, eu recebi informações da deputada e antes de receber essas informações, eu procurei saber quem é a deputada Cristiane Lopes, que embora a gente já se conhecesse, nós já tivemos uma oportunidade de uma breve conversa, mas eu não conhecia a fundo quem era a deputada Cristiane Lopes. Eu já tinha uma admiração por toda a conduta, por todo o trabalho que ela tem no Legislativo, tanto aqui na Câmara de Vereadores, que teve, quanto a atuação dela lá em Brasília, na Câmara de Deputados. Então, deputada, eu vi que você foi a primeira mulher em Porto Velho a ir para o segundo turno na disputa pela prefeitura. Qual que é a importância disso para você? Uau, foi assim, algo extraordinário, primeiro pela maneira, as condições que foi aquela campanha em 2020. Acredito que foi uma das eleições mais difíceis de todo o país, porque foi em meio à pandemia. Eram muitos candidatos concorrendo, nós tínhamos ali naquele momento 13 a 14 candidatos, e eu entre eles, todos homens, eu a única mulher, praticamente sozinha partidariamente falando, porque eu tinha um único partido me apoiando naquele momento, um partido pequeno, quando se fala de uma campanha majoritária, com poucos recursos, eu posso dizer até que quase nada de recursos, ali comigo, e mesmo assim a gente foi com garra, com coragem, com uma equipe pequena, mas ao mesmo tempo gigante, e conseguimos chegar ao segundo turno das eleições, Então, para mim foi a maior experiência no âmbito político e da minha vida, eu posso dizer, porque uma eleição majoritária, ela é muito forte, Ela mexe ali com o teu emocional, ela mexe ali com o espiritual, ela mexe com o físico, porque é muito cansativo, é muito estressante. Foi uma campanha muito acirrada, então vem muitos ataques. Houve uma notícia nacionalmente que eu vi depois, que foi a campanha majoritária com maior quantidade de ataque a uma mulher que teve no país, foi a nossa eleição. Principalmente nas redes sociais. Por quê, Adilton? Porque como eu nunca me envolvi com corrupção, nunca tive nada errado, não tinha o que falar da minha pessoa, então os ataques vieram assim das redes sociais, criações, por exemplo, algo muito absurdo, que inventaram na época, até de dizer que eu não dava bom dia para o meu vizinho, Uma coisa que parece simples, parece pequena, mas como eu não dei importância, que eu falei, nossa, isso é tão bobo, porque quem me conhece sabe, eu sou menina que cresci nas ruas andando de bicicleta, falando com todo mundo. Aliás, eu lembro, assim, no bairro onde eu morava, quando criança, ali na zona sul da cidade, quando eu ia no mercado, que era um mercado grande, o Gonçalves, na Jatuarana, que era longe, eu saía na casa dos meus avós, dos meus tios, da minha mãe, com uma relação anotada de compras, porque eu ia de bicicleta e fazia compras para a família inteira, para os meus vizinhos. Eu era, como eu falo, eu era a menina de recado, de mandado da família, de fazer o que precisava cumprir. Então eu falava com todo mundo. Então quando veio essa notícia, eu não dei muita importância, mas aí utilizaram isso, me transformaram na pior pessoa do mundo, e hoje é muito engraçado que eu encontro pessoas que falam assim, nossa, você é tão diferente, eu achava que você era metida, não é nada disso que eu pensava. Não é nada disso que eu pensava. Aí eu tomo um susto, que eu falo assim, como assim? Porque isso aqui é o que eu sou. Mas aí eu lembro, eu falo, não, é aquela pessoa que criaram nas redes sociais e espalharam nas redes sociais que era alguém terrível e que não se relacionava, Então, foi uma campanha desse tipo de ataque, por exemplo, e outros, que construíram. Mas, ao mesmo tempo, foi bonita, foi muito forte, porque o resultado dela
No segundo turno, nós tiramos 92.015 votos, ou seja, foram em torno de 14 mil votos de diferença entre eu e o atual prefeito, né, doutor Hildon Chaves. Na realidade, quando a gente fala 14 mil votos, se tiver a reversão da metade, você ganha. Isso mesmo. Não precisa tirar 14 mil votos, você precisa tirar 8 mil. Porque se 8 mil vem para você, sai dele. Então, assim, para mim foi uma vitória. Para nós, para o nosso grupo, para o nosso time, foi uma vitória, né? Tanto é que me fortaleceu ainda mais para que hoje eu pudesse estar como deputada federal. E o mais bacana disso é que a minha preocupação sempre foi e continua sendo com a cidade, com Porto Velho. Né? E com o estado como um todo também, né? Agora, mas eu falo assim, falando da disputa do passado, que às vezes cria uma concorrência e uma guerra política, por conta do clima político, e lá na frente, a pessoa que disputou tem dificuldade até de ajudar a prefeitura. E o que eu quero dizer? Eu disputei com o doutor Hildon Chaves, foi uma disputa acirrada, mas hoje eu tenho o total respeito, né, dele, do grupo político ali que estava com ele, porque eles reconhecem a minha força política dentro da cidade. Então, hoje, como deputada federal... Você faz parte do mesmo grupo político. Hoje estamos, né? Porque hoje eu, como deputada federal, hoje eu sou uma deputada que já destinei 55 milhões de reais para Porto Velho. 82 milhões para o nosso estado. Muito desses recursos, graças a Deus, o prefeito tem recebido de bom grado para atender a população. Então, compra de maquinários para os nossos agricultores, um posto de saúde que nós vamos construir lá na zona sul da cidade, no bairro Caladinho. São 3 milhões de reais, 2 milhões e 800, né? O restante a prefeitura vai entrar com um recurso para a gente construir um novo posto de saúde lá na zona sul. Agora, recentemente, divulguei na prefeitura, junto com o prefeito, eu estou destinando o valor de 500 mil reais, juntamente com a deputada Ieda Chaves, ela está destinando 400 mil. Nós vamos construir um novo mirante lá em Fortaleza do Abunã, na ponta do Abunã em Porto Velho, ou seja, isso vai fomentar a cultura, a economia de Porto Velho e do estado de Rondônia. Enfim, o que eu quero dizer é que um processo eleitoral que iniciou em 2020, que me considero vitoriosa pelo resultado das urnas, hoje eu estou conseguindo, mesmo assim, trazer resultado para a nossa população, não tendo sido eleita como prefeita, né? Sim. Mas hoje estando como deputada federal e contribuindo muito com a nossa capital e com toda a Rondônia, né? Na realidade, muitas vezes a gente acha certas coisas que acontecem na vida da gente, a gente entende que Deus não me deu o que eu queria. Às vezes Deus não nos dá o que a gente quer, porque tem algo ainda melhor pra gente. Verdade. Que talvez naquele momento a gente não entende. A gente não entende. É verdade. Né? Eu enxergo a deputada com um futuro assim grandioso na política de Rondônia. A gente vê eu converso com muitos pastores, muita gente, liderança de igrejas, e a posição, a visão que essas pessoas têm a seu respeito são assim de muita consideração, de nível elevadíssimo. Deixa eu só te falar, continuando aqui o assunto, até porque a gente gosta de deixar tratar de uma forma mais leve, mais suave. Gosto de falar assim, igual eu gosto de humanizar a entrevista. Sim, né? Eu não quero falar só com a deputada Cristiane Lopes, eu quero falar também com a mãe, com a esposa, eu quero falar também com a pessoa, com quem foi a Cristiane Lopes. E eu conversando aqui agora há pouco, né? E eu fiquei sabendo que você foi vendedora de loja. Sim, Pode falar o nome da loja que você trabalhou? Meu primeiro trabalho, assim, oficialmente, né, carteira registrada mesmo, foi na Transa Jovem, ali na 7 de setembro. Conheço o Alfredo. Conheço a dona Sandra, pessoas assim que eu tenho um carinho enorme. Conheço a irmã dele, a Aurizete. Sim, todos. Hoje o que está lá com a na Banana Brasil, que é irmão do Alfredo, tem a loja Banana Brasil ainda, né? Ali na 7 de setembro. Então, assim, tem todo um grupo ali da família, né? Na época, que eu tenho um carinho muito grande, porque graças a eles, a esse meu trabalho,
eu entrei para a área da comunicação, uma coisa acabou sendo ligada à outra, né? Então eu trabalhava na loja, trabalhava o dia inteiro ali como vendedora, uma excelente vendedora. Não, já vi que tem que puxar a sardinha pro meu lado, né? Quantos votos você teve? Agora? É. Ah, meu Deus, cadê deu branco agora? 22 mil. Então você vendeu 22.860 vezes. Isso, muito mais. É muita venda. Batia as minhas metas, né? Por que eu falo disso? Porque quando você é um profissional, um excelente profissional, não importa em onde você esteja, mas você se dedica muito àquilo que você faz, você é reconhecido, valorizado, né? E é assim que nós temos que ser. Por exemplo, eu nas vendas fazia de tudo para sempre bater as minhas metas. Qual foi o resultado disso? Trabalhava o dia inteiro, mas eu precisei fazer um curso que era no período da tarde, onde o senhor já viu alguém trabalhar meio período em uma loja. Não existe. Difícil. Mas eu principalmente à tarde, que é a hora que tem mais movimento. Eu cheguei para minha chefe, né, para a Sandra, na época, eu falei assim, Sandra, eu queria pedir minhas contas. Aí ela se desesperou, ela falou, mas Cris, eu não posso, você é uma das minhas melhores vendedoras e tudo. Eu falei, Sandra, eu preciso estudar. E apareceu um curso de comunicação de rádio e TV na rede amazônica, e eu quero fazer esse curso, mas só que ele não tem à noite, só tem de tarde. Ela falou, Cris, você não vai sair da loja, você vai trabalhar de manhã e vai fazer o seu curso à tarde, né? E assim, até hoje eu me emociono com isso. Porque se ela não tivesse me dado essa oportunidade, essa confiança em mim, eu não teria conseguido trabalhar, né, para me sustentar, para cuidar de casa e ainda pagar o meu curso, que era no período da tarde. Então, são pessoas que marcam a história da gente, que fazem parte da trajetória da gente. E o Alfredo e a Sandra são pessoas, né, que moram assim no meu coração sempre, eternamente. Um abraço, Alfredo. O Alfredo eu não tenho uma ligação muito estreita, mas eu tive muito tempo com a Aurizete, a irmã dele, que mora em Rio Branco, e com o ex-marido dela, o André, né? A gente fui muito amigo do André, agora faz tempo que eu não vejo mais o André. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho certeza que na época que você era vendedora da Transa Jovem, quando você atendeu um cliente bem atendido, que às vezes o cliente voltou novamente para comprar com você, eu tenho certeza que ali você não sabia, mas você já estava ganhando eleitores. Pois não é? É verdade. Eu tenho certeza que muita gente votou em você, lembrando do seu tempo de vendedora, da forma como você atendia, da forma como você tratava as pessoas, e pensou assim, não, eu vou votar nela porque eu conheci ela, trabalhando num trabalho humilde. Naquela época, nosso tempo já está encerrando, mas eu quero fazer só uma pergunta, para a gente encerrar esse bloco. Naquela época, você já imaginava que hoje você estaria deputada federal? Sonhava com isso, pelo menos? Eu nem deputada federal e nunca imaginei na minha vida que eu fosse entrar para a vida pública, para a vida política. Não era o meu sonho de infância, eu nunca tive esse desejo, você político, você... Não, nunca imaginei. Na verdade, as oportunidades na minha vida, elas sempre foram aparecendo, eu fui abraçando a oportunidade, me dedicando a elas, né? E os caminhos, aí foi tudo dando certo. Mas, foi tudo acontecendo. Pelo contrário, eu não tinha nada a ver com política. Eu tinha raiva de política e posso explicar isso no próximo bloco. No próximo, eu gostaria de ouvir essa explicação. Nós vamos para um breve intervalo e já a gente volta e nós vamos ouvir a explicação da deputada por que ela tinha raiva de política. Não saia daí. Estamos de volta com o RTN Revista. Agora nós queremos ouvir o que a deputada... por que a deputada não gostava de política? Essa eu quero ouvir, eu quero saber. Então, né, assim como a maioria, eu acredito, assim, do povo brasileiro, que era muito, né, decepcionado, porque agora eu vejo, assim, o povo brasileiro despertou para a política. Mas, embora que tenhamos ainda alguns decepcionados totalmente com a política, mas a gente começou a entender a importância dela e de que não é a política em si, mas são pessoas que são colocadas que não honram
e não cumprem, né, com aquilo que eles prometem, os compromissos que eles fazem com a população. Então isso faz com que o povo se desanime, se desacredite, não goste. E aí eu usei a palavra raiva, porque era raiva mesmo, porque quando você ouve falar, não quero saber de político na minha porta. Ai, que chato, não quero saber disso, tudo é igual. Então eu rotulava também. Eu achava que todo político se corrompia, eu achava que só tinha coisas erradas. Tanto é que quando eu recebi o convite para entrar na política, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Porque como eu tenho toda uma história, amigos, uma trajetória, eu comecei no rádio, né, e daí do rádio, televisão, já fiz assessoria de comunicação, já passei por já trabalhei em todas as áreas que você pensasse da comunicação. Então eu falava, e se eu entrar para a política, acontecer alguma coisa, eu me corromper, sujar o meu nome, vai sujar todo o meu nome da minha carreira, da minha história. Então imagina a decisão, né? Então um dia quando eu fui convidada, eu fui no gabinete, né, com meu pastor na época, né, meu marido, conversamos, falei que eu tinha recebido um convite para entrar na política e que eu tinha medo, que eu falei, pastor, tem tanta gente que entra na política usando o nome de Deus, né, chega lá, se corrompe. Ele falou, minha filha, mas Deus vai continuar levantando. Infelizmente, uns vão se corromper, mas outros vão se manter de pé. Isso é verdade. E aí ele começou a falar de Esther, Neemias, Moisés, Daniel. E se eu for falar que tem muito mais na Bíblia, Moisés foi o primeiro político. Foi o primeiro homem que guiou o povo no deserto. Sim. Foi o primeiro que selecionou 70 lá, né, com o conselho de Jetro, seu sogro, e instituiu ali, formou bases, grupos, né, de 100, para poder... 1000... Isso, o que é isso? É política, é uma organização. Então eu comecei a entender isso, a política, eu comecei a me apaixonar por política. Hoje eu sou apaixonada pela política, hoje eu sei onde eu estou e por que eu estou, né? Assim, cumprindo uma missão, um propósito, não é uma questão pessoal, é uma questão realmente de resultado. Eu amo trazer resultado. Se tem uma coisa que alegra o meu coração é saber assim, olha, isso aqui vai ser executado, nós vamos fazer isso, vai sair do papel e eu ver aquilo realizado, fluir. É o que me alegra, e saber a quantidade de pessoas que serão atendidas. Uma coisa simples agora, no Baixo Madeira, que é uma área que precisa muito, o estado todo está sofrendo hoje com a seca, né? Nós moramos em meio à floresta amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, e quando chega no período de seca, a gente sofre com a falta de água. E eu saber, né, que a gente está conseguindo, em parceria através da prefeitura, né, cavar poços artesianos no Baixo Madeira, isso para mim já é algo magnífico. Ao mesmo tempo, eu tenho 42 milhões no governo do estado para a construção de um mega estádio que vai ser a Arena Aloysio Ferreira, que vai passar de 4 mil para mais de 12 mil pessoas, que vai ser um espaço não só para o esporte, mas para super grandes eventos no nosso estado, que vai fomentar a imagem lá do Aloysio Ferreira. Vai fomentar a economia, vai fomentar o turismo. Olha que coisa linda. Imagina restaurantes, a rede hoteleira, imagina taxistas, mototaxistas, imagina o movimento que isso tudo vai trazer para o estado de Rondônia. Então, qual que é a sua participação no estádio? 42 milhões de reais. Ele praticamente 100% do recurso do estado é das minhas emendas parlamentares. O governo vai entrar contra o restante. O que faltar, o governo, nosso governador, Coronel Marcos Rocha, vai aportar o restante do recurso. Mas a maior parte dele, mais de 50% do recurso, é nosso enquanto parlamentar. São 21 milhões de reais esse ano, 21 milhões de reais o ano que vem. Mas o que eu quero te dizer é que uma obra grandiosa como essa alegra o meu coração. Mas um poço artesiano cavado lá em São Carlos, por exemplo, também enche o meu coração de alegria, porque a água tratada vai chegar no copo do cidadão, da criança, né? E isso vai trazer saúde também no futuro. Então, o que eu quero dizer é que não importa o tamanho do projeto, mas o que importa para mim é eu saber que alguém vai estar sendo atendido. Então, isso eu entendo que é a política, a boa e verdadeira política. E aí eu olho para o senhor e falo, e olho para quem está em casa, não é verdade que todo mundo que entra na política se corrompe. Né? Tem homens e mulheres que continuam de pé, né, e conseguem fazer um trabalho. Olha só esse trabalho que nós já entregamos esse ano para várias pessoas, para vários municípios, contemplamos vários times. Parece algo simples, não é? Mas a alegria que traz, nesse distrito, nessa localidade, um município que recebeu essas crianças,
é o que eles têm, é o lazer que eles têm, são kits de bola, jogos de camisa, cones, enfim, isso traz alegria para o coração dessas pessoas, né? Então, às vezes, aquilo, ainda bate uma bolinha. Isso é você? Sou eu. A gente finge, melhor, né? Melhor do que eu. Olha ali. Então, assim, é isso aí que me alegra, né? Então, a pessoa que tinha raiva, que não gostava de política, hoje poder transformar a vida de outras pessoas através da política, isso aí é fenomenal, né? Eu posso testificar tudo aqui que a deputada falou. Olha lá. É uma craque. Deputada, não, tá errado. Né, Eduardo? Não, tá errado. Tá na profissão errada, é jogadora de futebol. Ô, deputada, eu posso testificar tudo aquilo que você disse aqui, porque eu também, a única coisa que eu fazia, o único envolvimento que eu tinha com política era votar. Aí, a partir de 2014, mais ou menos, eu não vou dizer o nome, porque como eu já falei, a gente falou aqui nos bastidores, que esse programa, ele não tem ideologia, ele não tem partido, né? Inclusive, fica aqui, eu estendo aqui o convite a todos os deputados, tanto federal quanto estadual, para participar, que quiser participar do nosso programa. Inclusive, já convidei alguns, já tem a confirmação, né? Eu posso até dizer, a deputada Silvia Cristina disse que vai estar aqui conosco, né? Quem tem meu número pode entrar em contato comigo, que já está convidado. Quem não tem, eu vou procurar entrar em contato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, deputada. Até 2014 eu não tinha nenhum tipo de envolvimento com política. O único envolvimento que eu tinha era votar. Às vezes eu escolhia um candidato, colocava lá na minha rede social, era o máximo. A partir de 2014, com o advento de... Se a senhora quiser falar, a senhora fala, eu não vou falar. De um político que começou a ficar evidente em 2014, né? Que eu sei que a senhora gosta dele também. Jair Messias Bolsonaro. É ela que está falando, esse tá? É o nome. Ela que está falando. Aqui o apresentador Meu não tem. eterno presidente. O apresentador não tem ideologia política, viu, Bolsonaro? Viu? Eu não. Na verdade, Bolsonaro é um fenômeno, né? Assim, e uma coisa maluca. A gente tem um versículo bíblico que fala que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. E ele é um louco. Para confundir as sábias, né? Então ele veio realmente, quando eu iniciei, eu não precisei falar, mas todo mundo pensou nele. A gente só falava em futebol no Brasil. Sim, é verdade. As pessoas sentavam na frente de casa para discutir futebol, para discutir outras coisas. Depois dele, o brasileiro começou a sentar na frente de casa, mesmo que seja entre família, até para brigar. Era de política. Mas era sobre política. É verdade. Então o povo despertou, né, para algo. A gente não sabia o que era direita e esquerda antes do Bolsonaro. Hoje a gente sabe o que é direita e esquerda. E aí as pessoas começaram a entender, de fato, um tipo de política diferente, existe sim as questões ideológicas. Então a gente tem que reconhecer, né? Esse nome ficou marcado e ainda vai fazer história muito no nosso país. Com certeza, já está fazendo. Então, isso é geral no Brasil, né? Ele trouxe uma mudança. Existe um Brasil antes de Bolsonaro e depois de Bolsonaro. É verdade, é verdade. A gente tem algumas perguntas do telespectador aqui. Eu vou começar com o pastor Azamor. O pastor Azamor é telespectador assíduo aqui do programa. Ele mandou quatro perguntas. Eu vou fazer a primeira. Se a resposta for rápida, eu já sigo para outra. Senão a gente passa para um outro telespectador. Qual que é a sua posição quanto ao uso de armas pelo cidadão, pelo civil? Com toda certeza, o cidadão ele tem que ter o seu direito de se defender. Eu sou pró-armas, né? Eu acredito que hoje a gente está entrando numa situação... A gente está entrando, né, numa situação... Enfim, é só olhar para a Venezuela, o que está acontecendo hoje na Venezuela. Então, a estratégia geral de desarmamento é essa. Então, enquanto o cidadão de bem está desarmado, enquanto a nossa polícia hoje é menos armada, com armamentos de maior potência, a gente sabe que tem hoje narcotraficantes, que tem hoje um grupo milicianos e tem, enfim... Que hoje a narcotraficante tem artilharia antiaérea. Pesada, né? Pesada. Então, assim, essa não é uma ideia boa de desarmar. Então, eu sou pró-armas. Inclusive, a gente diz que os Estados Unidos é a nação mais democrática do mundo, porque é
duas armas por cidadão. É. Não é uma a cada cidadão. Na média, a cada 10 cidadãos existem 12 armas. E a gente vê que principalmente hoje no agronegócio, quantas fazendas, sítios, hoje eles estão correndo sérios riscos, né? Porque hoje o MST invade as propriedades alheias, então o cidadão precisa estar armado para poder se defender. Essa pergunta aqui eu já sei sua resposta, mas o Azamor, o pastor Azamor pediu, eu vou atender. Até ele já sabe, eu tenho certeza que até ele já sabe a resposta. Aborto, contra ou a favor? Totalmente contra o aborto. Pró-vida. Né? Próxima. Anistia, quanto ao o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Tem algum trabalho, está sendo feito algo para... Assim que eu cheguei na Câmara Federal, uma das minhas primeiras ações foi visitar os presos políticos, né? Que essa é a realidade. Hoje nós temos presos políticos no Brasil. Sim. Hoje nós temos pessoas inocentes, cidadãos de bem, inocentes, e eu conheço vários, porque entrei em contato com eles assim que tudo aconteceu. Hoje nós temos, por exemplo, o caso do William, Homem do Tempo, que é daqui de Porto Velho, que o William hoje está fazendo seu tratamento de saúde, está com sua tornozeleira, está com sua família, graças a uma ação minha, né, ao Supremo Tribunal Federal, que eu fiz um documento, entrei com uma ação para que ele pudesse se tratar, e tantos outros casos que eu tenho acompanhado. Então, fui fazer visita junto com a bancada evangélica, com a bancada nossa, né, de direita, de oposição na Câmara dos Deputados, todas as ações, todos os ofícios, todos os documentos contra, e até pedido, né, de anistia para os presos políticos hoje do 8 de janeiro, tudo eu faço parte, né? Então é um absurdo, é lamentável, e o Senado Federal precisa tomar posição e urgente com relação a isso, e é eles que podem conter de fato o Supremo Tribunal Federal. Então precisamos de mais senadores que se posicionem na direita. Nós focamos muito nos deputados federais, temos muitos deputados federais de direita, mas hoje o Senado é que tem todo o poder. É o grande responsável, responsável, e a gente está esperando eles fazerem a parte deles. Nós vamos encerrar esse bloco, mas antes eu quero encerrar as perguntas aqui do Azamor para a gente fechar o bloco. E essa situação de trans nos esportes femininos? Qual que é a sua opinião em relação a isso? É lamentável para as mulheres, né? O que você achou daquelas boxeadoras? Pois é, eu acredito que, assim, se a comunidade trans quer ter os seus direitos, eu acredito que eles devem criar uma categoria específica para eles. É isso mesmo. Cria uma categoria de trans para participar dos Jogos Olímpicos. Como existem os Jogos Paralímpicos. A coisa mais absurda que aconteceu, né, é um homem, porque biologicamente falando... Cromossomo cisgênero. Sim, ali lutando contra uma mulher, imagina, um tapa no rosto, né, mas ali não é tapa, ali é murro, porque é uma luta. Ele, numa gravidade tremenda, uma agressão física que aquela mulher sofreu, né, diante de todo mundo em Jogos Olímpicos, e até agora não tem um posicionamento firme com relação a isso, porque ele continuou lutando do mesmo jeito. Você viu que tem dois na mesma situação, que foram os que foram para a final, que é óbvio que isso ia acontecer. Então, eu acredito que tem que ter, se quer ter os seus direitos, que tenham mais um banheiro específico para trans, jogos no esporte, que seja categorias específicas para trans, porque aí eles podem competir com a mesma igualdade. É verdade. Não competir com as mulheres, porque as mulheres, elas lutaram muito, manda para mim aqui bem detalhado já aqui para facilitar a minha vida. Tem até um projeto de lei com relação a isso. As mulheres, elas lutaram muito pelos seus direitos, e hoje o que eu vejo são as mulheres perdendo os seus direitos, né? Perdendo os espaços que foram conquistados por elas no esporte. Né? Então, eu espero um posicionamento... PL 4591 de 2023? É isso? Isso. Encaminhou aqui para mim, assim, já? Se quiser, eu leio. Não chegou aqui. Estabelece o sexo biológico como único critério para definição do gênero de competidores em partidas esportivas oficiais em todo o território nacional. Ou seja, define mesmo...
Isso, então. É porque a gente precisa realmente ter essa categoria específica, né? E é isso que eu defendo, é isso que eu acredito. Asamor, a PL que eu acabei de ler aqui, tá? É de autoria da deputada Cristiano Lopes. Nós vamos para um breve intervalo, aguardamos vocês no próximo bloco. Estamos de volta com o RTN Revista. Vamos continuar aqui com a entrevista com a deputada federal Cristiane Lopes. O papo tá tão bom que o tempo tá voando, deputado, o tempo tá voando. A gente falando com a comunicadora, com alguém que é também, né, de rádio e TV, além de ser político, o papo flui. Né? Mas vamos tocar para frente. Deputada, eu andei vendo alguns projetos de lei da sua autoria e vi que você tem ali um carinho muito especial, você defende bastante as mães atípicas, não é verdade? São 3 perguntas. Você gostaria de explicar ao público o que é mãe atípica? Mãe atípica são aquelas mamães, na verdade a gente foca na mamãe, mas nós temos as famílias atípicas, né? É aquela mamãe que tem um filho com deficiência, com algum tipo de doença rara, um filho autista, enfim, em alguma condição atípica que precise de um cuidado a mais e um cuidado especial. E o que te motivou a lutar por essas famílias atípicas? Por essa causa? Olha, esse foi um projeto direto do coração de Deus para o meu coração. E aí eu vou lhe falar o porquê. Eu fui vereadora em Porto Velho, né? Tenho toda uma trajetória política. Eu encontrava algumas mamães atípicas, algumas famílias, às vezes, ali pela Câmara. E o que eu podia fazer ali, eu fazia. Mas não era algo que mexia muito com o meu coração. Eu não, porque sempre fala assim, tem que ter o direito de fala, né? Agora o pessoal tem esse negócio, tem que ter o direito de fala. Eu não sou uma mãe atípica, né? Embora eu tenha uma bebê de 2 anos de idade, a Radacinha, mas eu não sou uma mamãe atípica. Então, eu não sabia como funcionava esse universo. E um dia, eu fiz a campanha, você sabe que eu trabalhei grávida, com barrigão, não sei se quando nós encontramos a primeira vez... Você estava com um bebê recém-nascido. Recém-nascido, porque eu estava grávida, neném nasceu. Então foi muito difícil aquele período de fazer campanha com uma bebê recém-nascida. E passou... A Radassa? A Radassa, a Esther. E aí, um dia, já com mandato, já eleita, cansada, né, da rotina do trabalho, um dia eu chego para ir para o culto lá na minha igreja, sentei no pátio, assim... cansada e comecei a falar com Deus. Dá aquela reclamadinha que vez ou outra a gente reclama. Aí eu falei assim, Senhor, eu tô tão cansada. Aí comecei a pensar, né? Tá neném e tal, deixa, vai, viaja. Eu falei, tô tão cansada. Na hora eu ouvi uma voz assim, ó, que veio no meu ouvido e eu conheço essa voz, né? A voz do Espírito Santo falando assim, você tá cansada? Imagina uma mãe que tem um filho com deficiência, com autismo ou com algum tipo de doença rara. Eu tomei um susto, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Aí eu comecei a imaginar uma mãe com um filho numa cama, acamado, ela pegando no colo, colocando na cadeira de roda, levantando. Comecei a visualizar algo que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Quando eu entrei para o culto, eu comecei a pedir perdão, né? Eu falei, Senhor, me perdoa, né? Porque eu tenho tudo, eu tenho uma rede de apoio, né? Eu não estou cansada, tá tudo bem. E comecei a olhar dentro da igreja e ver mães atípicas, coisa que antes eu não via, né? Comecei a ver uma mãe ali com uma criança que tinha autismo e eu via o sacrifício, o trabalho dela, o cuidado que ela tinha. Enfim, isso me levou para que eu pensasse em algo a fazer por essas mães. Resumindo, criei a Frente Parlamentar de Cuidado das Mães de Filhos com Deficiência, Autismo e Doenças Raras na Câmara. A partir daí, apresentei um projeto de lei da Semana Nacional da Maternidade Atípica, aprovamos na Câmara Federal, foi o meu primeiro projeto de lei aprovado na Câmara, é a Semana Nacional da Maternidade Atípica, que agora vai fazer com que na segunda ou primeira semana de maio a gente possa realizar eventos, atendimentos para essas mães dentro dos municípios, né, do nosso país e mais.
encaminhei mais de 3 milhões de reais para o IFRO. O IFRO agora já está executando um projeto grandioso com esse recurso na área da saúde, da pesquisa e da educação. Então, nós estamos fazendo curso de capacitação para as mamães atípicas já. Tudo no IFRO? Tudo no IFRO, através desses 3 milhões que eu destinei. A mamãe vai receber uma bolsa de R$100 para que ela possa se deslocar. O IFRO tem preparado uma sala neurosensorial para cuidar dos filhos enquanto as mães fazem um curso de capacitação. Vai ter trabalho na área de saúde, onde elas vão receber atendimento oftalmológico, vão receber até óculos, atendimento odontológico, vai ter pesquisa mais para saber como que é o mundo dessas mães, que antes ninguém pensava sobre isso. Enfim, foi um despertar e muita coisa vai vir, esse é só o primeiro projeto. A gente vai fazer isso em todo o estado de Rondônia para olhar para essas famílias, né? Então, tudo isso começou dessa forma e hoje a gente consegue realizar algo concreto para essas mães. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que está bem ligada a esse tema. Foi feito pelo Coronel Carlos, que também é nosso telespectador assíduo. Ele pergunta sobre a isenção de imposto de renda para os pais de deficiente. Você tem alguma posição em relação a isso? Eu não sei se é uma sugestão que ele está dando aqui. Eu acato, né, como sugestão, porque eu mesmo ainda não propus algo nesse sentido dessa isenção para os pais, né? Então eu agradeço muito a sugestão, é uma boa ideia. O que a gente tem lutado bastante lá na Câmara com relação à aposentadoria, né? O BPC, LOAS, para essas mães. Sim, sim. Porque tem muitas mães que, só pelo fato delas receberem mais de um salário mínimo, elas não têm direito de receber o BPC. Mas isso é um absurdo, porque ela tem que ter o direito, porque o gasto com um filho com deficiência ou até mesmo para o tratamento do autismo é muito grande. Então, por que não ela ter uma renda maior? Isso não tem nada a ver. E ter direito a uma renda, tipo uma aposentadoria, né, que não deixa de ser, para cuidar desse filho. Então, a gente está lutando muito, né, para que, independente do valor da renda familiar, esses filhos, esses pais possam ter uma renda, um auxílio a mais, que é o BPC, para poder cuidar melhor desses filhos. Então, o que nesse sentido a gente puder fazer lá na Câmara, a gente está fazendo para poder ajudar. Eu tenho alguns amigos que têm filhos autistas e a gente sabe que realmente não é fácil. Não. É muito tratamento difícil. Muito caro. Tratamento, o cuidado. O cuidado com isso. O cuidado é caro, isso. Porque não pode deixar sozinho. O pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar e tem que deixar aos cuidados de alguém. É sempre muito difícil isso. Sim. Né? Acho que está respondido, né, Coronel Carlos? Acho que está respondido. Vamos passar para outra pergunta aqui, que essa pergunta a gente entra num tema que eu sei que você tem sido de muito valor para você. O Wellington Guedes, que também é nosso telespectador assíduo, um abração aí, Wellington. Wellington, eu não sei se você... deputado, eu não sei se você já tem um programa no rádio, eu até esqueci o nome do programa, eu gosto tanto do programa do rádio do Jairo Guedes, um programa de só música antiga que passa no sábado pela manhã, esqueci o nome do programa dele, é muito bom. E o Wellington é irmão do Jairo. E o Jairo é radialista também, né? E o Hélio pergunta aqui se você tem alguma notícia sobre o Anel Viário de Porto Velho, que já faz um tempo que está parado. Por que o Hélio pergunta isso? O Hélio é representante comercial, então ele roda bastante e todo mundo tem interesse em saber da finalização dessa obra. Você sabe alguma coisa a respeito? Sim, eu tenho assim, a felicidade, né, de dizer que eu estive agora recentemente com o ministro dos Transportes, Renan Filho, né, que veio a Rondônia, veio ali em Itapuã do Oeste para a inauguração daquele trecho de Itapuã do Oeste, que era terrível ali quando nós passávamos por aquele local, e hoje, graças a Deus, foi entregue, né, para toda a população. E naquela ocasião nós falamos com o ministro sobre o anel viário, né, e o ministro nos informou que está no planejamento e vai sair o nosso anel viário. Então eu estou muito feliz, né, por conta dessa notícia que nós tivemos, tá? Porque a gente sabe o quanto é importante, principalmente pelas carretas que hoje trafegam, né, por dentro da cidade. A gente precisa fazer com que essas carretas deixem de passar pela cidade, passem pelo anel viário. Então, olha, vai sair do papel, tá, Nélio? Então, a gente está muito feliz, bem como a duplicação da 364. Nós vamos falar logo em seguida, eu falei que a gente ia puxar um assunto, puxar outro,
mas já foi avisado aí que o nosso tempo desse bloco está encerrando. Então a gente volta, nós vamos falar logo em seguida da BR-319. Fica aí, não saia daí que já a gente volta com RTN Revista. Estamos de volta com o RTN Revista. Ô, deputada, nós vamos falar agora nós falamos do anel viário, né? A gente está falando de infraestrutura, de estradas. Você trouxe uma boa notícia que é diretamente para a população de Rondônia como um todo, principalmente de Porto Velho, mas é também diretamente muito boa para mim, que eu também viajo bastante. Uhum. E agora, vamos continuar falando de infraestrutura, tem hora que dá um trava-língua, mas é infraestrutura. Nós vamos continuar falando do mesmo tema, só que agora nós vamos falar das obras da BR-319. Eu não sei se é verdade, mas andaram me dizendo que a senhora fez uma viagem de Manaus. Sim. Me conta direito, como é que foi essa história aí? Olha, foi uma experiência muito importante para que eu pudesse continuar na defesa da repavimentação da 319. Hoje eu sou presidente da Frente Parlamentar pela 319 na Câmara Federal. Tenho feito um trabalho muito árduo, né, no sentido de ofícios de cobranças, junto ao Ministério do Transportes, junto ao IBAMA, para que a gente consiga a repavimentação da 319. 319, hoje ela é fundamental. Ela sempre foi muito importante para nós na região norte, né, esse elo entre Porto Velho e Manaus. Mas agora com a seca dos nossos rios, ela se tornou mais importante ainda, né? Mas é inacreditável que nós temos um IBAMA, que hoje a gente vive numa luta constante para poder comprovar e convencer uma ministra, que é da região norte, a senhora Marina Silva, que não entende a importância da 319. Então, eu fui para Manaus, eu fui para posse do nosso cônsul de Israel, que é o mesmo cônsul de Rondônia e no Amazonas e Roraima, né? E Pará. E ele está sediado em Manaus. O cônsul Jaime Beixmol, o senhor Jaime Beixmol, que é o dono da Bemol, sim. da Fogasa, pessoa muito querida, amigo nosso, e todos sabem, né, minha ligação com Israel. Então eu fui para a posse do seu Jaime Beixmol em Manaus, e aproveitei a oportunidade, eu falei, e agora que eu vou conhecer a 319? Ao invés de voltar de avião, eu fiz questão de vir pela 319. Vim como uma pessoa comum, como sou, mas como cidadã, mas ali não como deputada. Acabaram me reconhecendo, né? Mas fiz questão de vir como uma cidadã, apenas fretei uma caminhonete, juntamente com uma assessora, e viemos pela 319, conhecendo a realidade. E a 319, ela está totalmente viável. Eu acho que a gente tem umas imagens. Coloca as imagens para a gente aí da viagem da deputada. Imagens que você vai vendo, olha, muitas máquinas na 319. Muita poeira, por enquanto. Muita poeira, que a gente está no período de seca. Sim. Mas o que eu quero dizer é que ela já está sendo preparada para ser repavimentada. Sim. Porque o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, quer dizer que ela não existe, que nós vamos cortar, é como se nós fôssemos cortar novamente a floresta. Partir do zero. Não, mas inclusive eu passei por trechos que tem asfalto antigo, o primeiro asfalto da 319 ainda está lá. E pensa no asfalto de qualidade, porque ainda está lá alguns pedaços desse asfalto, que foi o primeiro, né? Quando ela foi asfaltada pela primeira vez. Então hoje a gente está vendo aí a quantidade, o fluxo de caminhões, de carros pequenos, de pessoas que já transitam pela 319. Então, essa história de que ela vai trazer mal ao meio ambiente, isso é balela. Né? Pelo contrário, ela só vai contribuir. E hoje, qual que é a nossa ideia? É uma rodovia parque. É uma rodovia onde ela vai ser protegida. Você pode colocar policiamento na entrada, você pode colocar ali ao redor dela, sei lá, umas pontes que tragam visual. Você tem ideias aí, inclusive da Europa, que você pode trazer com umas pontes, com um visual diferente para fazer uma estrada, uma rodovia turística, turística ecoturismo.
dentro da Amazônia. É. Então, essa viagem foi importantíssima para eu ver que, de fato, ela é viável, ela está preparada para receber a repavimentação. Bem recente, nós tivemos agora uma ONG, que quem quer mandar no Brasil e quem quer mandar na 319, na nossa Amazônia, são as ONGs, né? ONGs da Noruega, sim, da Dinamarca, sim, europeias e, né, em geral, europeias. E uma ONG, olha só, entrou com uma ação contra o Ministério dos Transportes, lá no Amazonas, proibindo a continuidade da licença ambiental, proibindo a licença ambiental que o IBAMA finalmente conseguiu para dar continuidade no trabalho da 319. Olha que absurdo, né? Então agora nós estamos travados porque uma ONG entrou com essa ação na justiça. O ministro esteve aqui recente, cobrei do ministro um posicionamento do Ministério dos Transportes. O ministro falou que vai recorrer dessa decisão, né, da Justiça, e a gente continua na luta para que a 319 seja repavimentada e entregue a toda a região norte, a todo o país, que vai fomentar ainda mais a economia e alavancar principalmente Rondônia. Porque olha que legal, o tambaqui que eles comem lá, que eu comi lá num restaurante chique, né, lá no Manauara Shopping, por exemplo, esse tambaqui vem de onde? De Rondônia? De Rondônia. Sério? Então, olha só, o tambaqui de lá vem de Rondônia, embora que eles tenham também, mas a produção maior é nossa. Então, olha o quanto, eu só estou falando do tambaqui, fora os outros grãos que Rondônia vai poder fornecer para o Amazonas. E de lá, ela vai dar continuidade para o mundo, né? Porque pode seguir, então, com esses produtos através da Amazônia. Sim, através via fluvial, marítimo. Isso, então, assim, a gente dizer que a 319, ela, se Deus quiser, ela vai sair, a gente vai continuar nessa luta. Você tocou num assunto. Nós vamos voltar para falar dessa rodovia, mas você trocou no assunto. Eu quero falar rapidinho. Você sabia que nós temos nos Estados Unidos uma embaixadora do tambaqui? Rondoniense? Sim, acredito. Porque... É a Jeane Rodrigues Tavares. Jeane Rodrigues, ela é muito amiga minha, eu estive lá nos Estados Unidos. Embaixadora do tambaqui. Embaixadora do tambaqui. O governo do estado, nosso governador Coronel Marcos Rocha, ele tem feito um trabalho muito importante de apresentar a Rondônia para o mundo. Sim, é verdade. É o segundo Rondônia Day, que eu participo lá em Brasília. Sim, inclusive ela cozinhou em um desses para a Jeane, só que agora ela mora nos Estados Unidos. E o Rondônia Day, lá, embaixadores de vários países participam do Rondônia Day, onde eles conhecem tudo que o Rondônia tem para oferecer para o mundo. E, claro, o nosso carro-chefe é o tambaqui. Mas, além do tambaqui, nós temos o café, sim, né? Nós temos a soja, o cacau agora, soja, principalmente, tantas outras coisas, né? Então, é muito importante. O Rondônia tem um potencial ainda muito grande para ser. Eu vou aproveitar o gancho que eu falei aqui da Jeane. Eu visitei a Jeane, eu fui para o casamento dela, ela casou em 4 de novembro do ano passado. E eu estive lá, eu fui visitar. Eu saí num voo de Manaus. Eu peguei um voo daqui. Esse voo, só para você ter uma ideia, eu comprei o voo com mais de 24 horas de antecedência em relação ao voo que eu pegaria em Manaus para Nova York. Com mais de 24 horas de antecedência. Eu cheguei em Manaus, tive que sair direto do desembarque doméstico para o embarque internacional. Direto. Isso porque eu comprei com mais de 24 horas de antecedência. Eu quase perco meu voo, eram companhias diferentes e eu, de fato, perderia. Na volta, eu tive que ficar em Manaus 5 dias. Aí eu pensei em fazer essa viagem, vou vir e tal, até que a companhia aérea me deu uma solução. Não, daqui 5 dias nós temos voo, nós deixamos vocês aqui nos hotéis. Como que dessa situação de voo para Porto Velho? Eu vou começar, já que estamos falando de Manaus, eu vou começar dando uma notícia boa, né? Graças a Deus nós tivemos uma grande vitória agora. A partir de outubro, nós conseguimos, depois de muita luta, muito empenho, a audiência pública que propus na Câmara Federal, porque eu faço parte da Comissão de Viação e Transporte. Sim. E o tema principal lá é Você promoveu uma audiência pública, sim, né? Na Câmara. E o problema principal é a questão dos voos em Rondônia, né? E então, com os voos, com essa pressão que nós fizemos, agora em outubro nós vamos ter de volta o voos Manaus-Porto Velho.
Que maravilha. Porque nós estávamos sem o voo Manaus-Porto Velho. Embora nós ainda é pouco, né? Precisamos lutar pela redução do preço das passagens, mas já é uma vitória, né? Sim. E também apresentei um projeto de lei 539, que é para abertura, né, internacional, né, de comércio internacional, para que nós tenhamos empresas internacionais aéreas que possam atuar dentro da Amazônia Legal, que é a única solução que eu encontro. Para criar uma concorrência. Que é a única solução que eu encontro para reduzir preço e termos mais voos em Rondônia e também em toda a região norte. Eu estive numa reunião no CDL de Ji-Paraná, juntamente com o governador, e lá foi tratado, né, que daria isenção de combustível para que as companhias aéreas operassem aqui dentro do estado. Parece que nada disso foi cumprido em relação às companhias, né? Da parte deles, não. Rondônia sempre cumpre, mas as companhias aéreas não cumprem conosco, né? Então, a única solução vai ser a gente abrir o mercado, e eu estou tendo a ajuda aí, né, da Sebrae, FEComércio, CDL, ABAV, várias instituições que estão comigo fazendo esse movimento para a gente aprovar esse projeto de lei na Câmara Federal. E pode contar também com o nosso apoio. A hora que você precisar de qualquer coisa daqui, pode contar conosco, de repente, para a gente também. Eu quero fazer parte disso, até porque eu quero dar uma notícia aqui rápida. A nossa intenção, em breve, é também ter um programa de turismo. Isso vai muito legal com o que você falou, com a estrada, né? Você falou da ABAV, você falou FEComércio, né? Falou Sebrae. Tudo isso aí, ó, tô pedindo o apoio de vocês, viu? Alô, ABAV, alô, FEComércio, alô, Sebrae. Nós queremos criar um programa de turismo aqui. Vai ter tudo a ver, ó. Tem a Arena Luiz Ferreira, tem os voos que nós estamos lutando, tem a 319, tudo isso tem a ver com turismo e com a economia de Rondônia. Ah, que bom, que bom, que bom. Ô, deputada, infelizmente, deputada, poxa vida, eu gostaria que a gente continuasse, que a gente fosse até mais 1 hora, mais 2, mas vamos fazer o seguinte: primeiro eu quero te agradecer, tá? Muito mesmo. Agradecer a sua assessoria, que foi maravilhosa. O Eduardo aqui conduziu essa agenda assim de uma forma sensacional. Agradeço aqui ao Eduardo, tá? Eu vi que foi um esforço tremendo para você estar aqui. A gente marcou de última hora e eu quero agradecer muito mesmo. Gente, aquela história que contaram sobre a deputada na época que ela era candidata a prefeita é mentira, viu? É mentira! A deputada é uma pessoa simpaticíssima, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa agradável, papo muito bom, e eu quero trazer de volta. Deputada, por favor, pode fazer os seus... Eu que te agradeço, muito obrigada, né, pelo convite, por estar aqui. Obrigada a você que acompanhou, que fez a pergunta, que participou com a gente da entrevista, e eu estou totalmente à disposição, né, e uma coisa que me deixa feliz é poder falar do nosso mandato, né, do que a gente tem feito. Quero te parabenizar pela condução do programa, né. Obrigado. Você foi maravilhoso, porque quem é da comunicação, a gente tem até dificuldade também, às vezes, né, de ser entrevistado, saiba disso, tá? Então, você consegue conduzir de uma forma, assim, maravilhosa, deixar a gente bastante à vontade, né? Tem o dom mesmo, pega o gancho ali da resposta e já emenda ali numa outra pergunta. Então, parabéns, que Deus abençoe você e toda a sua equipe, e conta com a gente do que precisar, tá bom? Eu tô aqui emprestado, viu? Tá muito bem emprestado. Deputado, eu vou encerrar agora. Eu quero agradecer aqui, cumprimentar o Paulo Salles, que é nosso telespectador assíduo, a Sandra Salles, que é a esposa do Paulo, a dona Valquíria Scheid. A dona Valquíria teve um trabalho na educação de Rondônia incrível, foi diretora do Carmela Dutra, ao Elton Sanches, que é também amigão, ele não perde um programa, ao Luciano da Rondoagro também, que não perde um programa. A gente quer continuar vendo vocês aqui. Agora, infelizmente, a gente está encerrando mais um RTN Revista. Mas semana que vem nós estamos de volta.